Saudações, caro ouvinte! Começa agora o podcast Rádios Livres Sorocabanas. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de Comunicação e Tecnologia e também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Hoje apresento as declarações de Cláudio José Dias Batista sobre sua extinta rádio livre, a Voyage 95.5 FM. Durante o início dos anos 80, a Voyage se tornou uma das referências do movimento das rádios livres sorocabanas. A emissora foi uma das primeiras a transmitir sua programação pelo espaço eletromagnético. No começo, a Voyage contava com um transmissor comum, de baixo alcance. Com o tempo, Batista adquiriu um equipamento que conseguia cobrir todo o município do interior paulista. Dessa forma, era possível ouvir a programação da rádio em qualquer parte de Sorocaba. Ouça os relatos de Cláudio José Dias Batista sobre os primeiros anos da Rádio Voyage e como ele conseguiu um transmissor tão potente. Lá pelo ano de 79, mais ou menos, eu sou de Itapetininga, vim morar em Sorocaba, gostava de rádio, né, desse tipo de coisa, mas nunca tinha trabalhado em rádio nem nada. E eu percebi que tinha 2 ou 3 rádios funcionando. Essas rádios eram um transmissor muito simples, com um transistor só. É um transistor 2N2222, que assim é o básico do básico. Para você montar um circuito desse hoje, completo ele, com fonte, com tudo, você não gasta R$100 para fazer. Foi um trabalho para mim para descobrir onde eram essas rádios. Acabei descobrindo, cheguei até uma delas, que era a Espectro, ficava ali no Cerrado, no bairro de Santa Terezinha. Próximo da casa dele tinha uma outra rádio, que era a Estroncio 90. E aí eu me inteirei de como que fazia, como era o transmissor, peguei o esquema e tal, e eu montei uma rádio pirata que inicialmente chamava Centauros 2001, olha que nome bonito, né? Daí nós mudamos para Voyage e aí a gente continuou. Foi engraçado, o Jornal Cruzeiro do Sul relatou na época, nós pichamos paredes, né, com o nome da Voyage e a frequência, que era 95,5, para divulgar a rádio. E realmente, esse transmissorzinho ele era pequenininho, e onde estava a minha casa era relativamente fraco de pegar na cidade, mas pegava uma boa parte da cidade. A Spectrum, por exemplo, tinha uma programação muito engraçada, muito legal. E dentro desse circuito aconteceu que um engenheiro que morava perto da minha casa, ele me deu duas coisas, deu de presente, de graça mesmo. Na verdade, eu paguei as peças de um transmissor. Esse transmissor que a gente usava tinha 0,19 watts. Então, é uma potência ínfima, né? 190 miliwatts. Comprei as peças desse transmissor, irrisório, menos de R$100, e um transmissor de 3 watts. Era um transmissor italiano, ele era elaborado com 3 transistores, ele pegava forte, cobria a cidade toda com os 3 watts, e foi assim uma loucura. Todo mundo assustou, porque eu morava daí nessa época no alto da Vila Hortência, e de lá era muito boa a propagação, muito legal. Pegava em várias casas. Na verdade, tinha um erro no projeto, lançava 2 frequências ao mesmo tempo. Chama-se espúrio. Você está gastando potência lançando em outro lugar. E não tinha como controlar, porque eu não sabia fazer. Dependeria de um engenheiro mesmo para ajustar isso, ou de um técnico com bastante experiência, que não era nosso caso. Pegava em 2 frequências da minha rádio, no 95,5 e em outro. E isso foi crescendo, até que nós tivemos no ar 40 emissoras de rádio. Eles usavam um esquema antigo. O sonho de todo mundo passou a ser ter um transmissor como o meu, mas eu não tinha uma programação legal como as outras tinham, porque eu não tinha muito tempo para fazer. A quantidade de rádios clandestinas que operavam em Sorocaba chamou a atenção de muita gente. Devido a isso, Batista deu entrevistas a vários meios de comunicação da capital. Essa popularidade fez com que pessoas da cidade de São Paulo se interessassem em montar uma rádio livre.
Confiram como isso aconteceu na voz de Cláudio José Dias Batista. Um rapaz daqui chamado Mário César Carvalho estava fazendo rádio e televisão na USP. E ele resolveu fazer uma matéria para uma revista chamada Crítica da Informação. E na revista Crítica da Informação, o Mário conseguiu colocar uma matéria de umas 5 páginas. Nós fizemos fotos mostrando como era. Ele relata o crescimento das rádios piratas em Sorocaba, né? Quando isso caiu na Folha de São Paulo, entraram em contato com o Mário e falaram para o Mário se ele poderia fazer uma matéria sobre aquele assunto. Veja, eu tinha nessa época 16 anos e eu estava recebendo um jornalista para falar comigo. Ele morava perto da minha casa, descobriu onde era a rádio, fez a matéria, ela rendeu alguma coisa, chamaram o Mário para fazer um freela para a Folha de São Paulo. E o Mário fez uma matéria de novo, só que mais ampla, com algumas dicas que o editor deu para ele. É, em verdade, uma reprodução, falando dessas 40 rádios piratas em Sorocaba e tal. Entrevistaram o pessoal do Dentel, se eu não me engano, que era o departamento de telecomunicações. Fizeram bastante coisa. Isso chamou a atenção de São Paulo, porque eles não tinham ideia do que estava acontecendo em Sorocaba. E quando saiu na Folha, a Veja resolveu reproduzir. E saiu uma matéria na Veja também, falando sobre as rádios de Sorocaba. Aí nós gravamos, para disfarçar, nós fizemos fotos em outro lugar, usamos máscara no rosto, tem lá na Folha de São Paulo. Agora, o que é mais legal de você colocar, tinham 4 amigos do Mário César Carvalho, do pessoal que morava, né, com o Mário. Eles moravam numa casa, era uma república, e lá tinha as Mercenárias, que era um conjunto, o IRA, outro conjunto, o RPM, ninguém era conhecido nessa época. Mercenárias, IRA, RPM e o Traje a Rigor. Todos eles frequentavam a casa. E o Mário pediu para mim para que eu fizesse um transmissor para a rádio deles. Eles queriam uma rádio lá em São Paulo. E eu efetivamente coloquei aquele meu transmissor de 3 watts, foi para São Paulo e ficou lá. Eles montaram uma rádio chamada Piratas SP. O Paulo Ricardo, sabendo da história, do que estava acontecendo, escreveu a música Rádio Pirata. Ela é uma homenagem a isso que nós montamos em São Paulo. Que legal. Pois é, quem imaginaria essa relação entre a Rádio Voyage e uma das músicas mais famosas do rock nacional, não é? Isso enche eu e todos os sorocabanos de muito orgulho. Rádios Livres Sorocabanas chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação alternativos. Muito obrigado! Esse podcast teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Trilha sonora utilizada Forget the Whale, 10 Days. Confira esse e outros episódios do podcast Rádios Livres Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima!